TV Câmara, a TV do povo de Natal. Bom dia a todos, amigos e amigas, ouvintes e telespectadores da TV Câmara, a todos os amigos que vieram da Zona Norte de Natal. Vamos começar essa audiência importante na nossa Zona Norte. Quero agradecer a presença de todos. Quero convidar para compor a mesa a deputada estadual Eudiane Macedo, Carlos Queiroz, secretário de Junho de Planejamento da CEINFRA. Eduardo Dantas, da CEPRAM. Secretário Tiago Mesquita está a caminho, deputado Benjamin está a caminho. Quero agradecer também a presença da representante da senadora Zenaide, nossa amiga Ana Angélica, o vereador Aribaldo, vereador competente e sempre presente nas audiências. Fiz um convite a todos, vereadores da Câmara, mas no momento está só nosso amigo vereador Aribaldo. Muito obrigado, Aribaldo, por participar aqui nessa audiência, importante demais. Então, quero agradecer. Estamos aqui nessa manhã de hoje, realizando a audiência pública para tratar de um assunto de extrema importância para os moradores da Zona Norte de Natal, principalmente residentes da loteamento Santo Inês, Algimar, Rio Mar e Quiponorama. Uma região carente de tudo. Falta serviço básico, como saúde, calçamento, pavimentação, transporte público e outros serviços. Realizar essa audiência pública é fundamental e importância para dar voz aos moradores que a década enfrenta dificuldades. Alguns pontos importantes dessa audiência pública podemos destacar: permitir que a comunidade tenha voz, se manifeste sobre a sua necessidade real, criar um ambiente de responsabilidade, cobrança sobre os gestores públicos, auxiliar ao poder público priorizar o investimento aonde são realmente necessários. Ruas sem drenagem, calçamento, pavimentação, esgoto céu aberto, prejudicam a mobilidade e afetam diretamente a saúde dos moradores. O descaso do transporte público dificulta aos moradores ter acesso a médico, ao trabalho e para a escola e outros serviços. O que o poder público deve fazer? Investir urgente em infraestrutura, no calçamento, no saneamento básico, iluminação pública. E, graças a Deus, está chegando lá a iluminação pública de LED, né? Lá o Santo Inês já chegou, acho que a Algimar também já chegou. Está chegando geral, graças a Deus. Reforçar a presença do poder público essencial na saúde e educação. Planejar urbano de exclusão, orçamento, garantir que a área mais vulnerável seja contemplada com recursos. Criação de um canal permanente de diálogo com os moradores e os conselhos comunitários, fóruns regionais. Uma audiência, o primeiro passo para transformar a realidade deste loteamento, mas que ela precisa acompanhar de perto, pelos poderes públicos, ações concretas, programa de obras, fiscalização, ativar a parte da sociedade. Então, essa audiência pública hoje é importante, eu fico feliz de estar dando esse passo aqui na Câmara Municipal dessa audiência pública, porque ano passado, eu acredito que foi ano passado, Eudiane? Foi ano passado, não foi a audiência pública na Assembleia? Eudiane era deputada e lá fizemos uma audiência pública, secretário Carlos. E naquele momento, na gestão passada, o secretário que é o principal da CEINFRA, ele não esteve nem presente na nossa audiência. A Carrena apareceu, alguns órgãos apareceram, o Ministério Público apareceu, mas o próprio secretário não foi, né?
Mas nós demos o início ali, nessa grande discussão desse loteamento. E de todos os projetos que ser feito uma obra, primeiro passa um projeto. Sem projeto não tem obra, não tem onde conseguir o recurso. E ali nós conseguimos um parceiro, o Diano conversou com o deputado Benes, vocês sabem que hoje para conseguir recurso é muito difícil, o deputado estadual tem poucas emendas, o vereador tem poucas emendas, o que tem mais emendas os deputados federais e os senadores. E nós demos o primeiro passo. A deputada Eudiana conversou com o deputado Benes federal, conseguiu R$1 milhão, esse dinheiro já estava em caixa, ia fazer um ano, o dinheiro ia voltar, porque não tinha nenhuma documentação, a prefeitura na época não deu entrada em nada, e aquela audiência pública foi importante, que nós mostramos que tinha o dinheiro para começar e ninguém saía do papel. E qual era o discurso da gestão passada? É que R$1 milhão não dava para fazer a obra, mas R$1 milhão dava para fazer o projeto que sobrava. E sem um projeto não tem obra de jeito nenhum. E graças a Deus, o projeto está sendo feito. Né? Começamos a dar o primeiro passo, que é conseguir o recurso para fazer esse grande sonho de vocês, que é o calçamento e a drenagem desse loteamento. Eu vou falar um pouco aqui, porque se entender, eu moro em Nova Natal há 42 anos, 43 anos, eu completei 43 anos, eu esqueci que eu fui mais velho um pouco. E lá, o loteamento Nova Natal é rodeado de loteamentos. Quando eu cheguei lá, do Sarney para o Solidade, ali de Nova Natal para o Solidade 2, era só mato. Né? Então era rodeado de mato, Nova Natal. E ali virou loteamentos. E lá tem o Câmara Cascudo, José Sarney, Nordelândia, Cidade de Praia, Boa Esperança. E ninguém nunca foi lá falar nada. Desde que eu me entendo de gente, nunca ninguém fez nenhum político lá, só aí na época de campanha. E precisou essa mulher ganhar para vereador de Natal em 2012, assumir em 2013 e começar a dar visibilidade naquele grande problema que tinha ali. E muita gente dizia, e existe esse loteamento? E existe esse povo lá? Então, não existe isso. E lá aí começou a mostrar que existia, sim, gente que pagava seus impostos, pagava seu IPTU, e os poderes públicos não chegavam lá. E conseguimos começar o passo com os tratores para fazer, recapear, ajeitar as ruas. E eu chegava com... Tora muito cano aquele trator, né? Retornando os canos do povo, e eu chegava com os canos, com as colas, a gente ia remendando e conseguindo. Eu começou a dar visibilidade, eu foi para Brasília 2 vezes, atrás de recursos, cobrava, reivindicava, brigava, e hoje é 100% calçada e drenagem. Quem deu visibilidade, quem foi atrás, foi a vereadora na época, Eudiana, e hoje deputada. E esse papel que nós fizemos lá, nós vamos fazer sim, aqui, na Câmara Municipal e na Assembleia, e nosso sonho, se Deus quiser, vai ser realizado, porque primeiramente a Deus e o povo unido, a gente vai conseguir. Eu quero convidar o vereador Aribaldo para dar uma palavrinha, porque vai ter que sair, né, vereador? Então, eu convido o vereador Aribaldo para dar uma palavrinha aqui. Bom dia a todos. Quero aqui parabenizar o vereador Tássio Deodeani pela propositura. Essa audiência pública ela é muito importante, porque aproxima o povo do poder público. Quero aqui também cumprimentar a deputada estadual, Deane Macedo, como também Eduardo Dantas. Seja bem-vindo, Eduardo, na Casa do Povo, Carlos Queiroz, da CEINFRA. Quero dizer que, em algumas vezes, o nosso mandato esteve presente a convite do pessoal do condomínio, tá ali no Algemar tem bastante condomínio, para que nós pudéssemos aqui cobrar a resolutividade da questão de drenagem, de pavimentação. E aqui nós trouxemos esse tema, inclusive eu conversei com o Tássio Deodeani, ele disse, Aribaldo, eu marquei uma audiência pública para nós discutir, e o momento é esse. E hoje eu quero parabenizar cada um de vocês que saiu da comunidade para estar aqui presente. Casa cheia. E isso demonstra que a população está unida para poder trazer benefício para a comunidade. O que eu enxergo lá, o maior problema, que é uma obra
não muito cara, que a pavimentação é uma obra não muito cara. O que é cara hoje é drenagem, né? E aqui, se eu tiver errado, cada rua daquela, se for rua pequena ou de porte um pouco menor, é em torno de 100 a 150 mil reais uma pavimentação. Digo isso porque nós, como vereador, destina, e nós já sabemos o preço de cada rua para a pavimentação. Quando se trata de drenagem, aí é 5 milhões, 8 milhões, né? Que aí fica mais difícil a questão de drenagem se não tiver exatamente o que o vereador Tássio de Aldeane falou, recursos federais, porque de vereador não tem como um vereador resolver o problema de uma comunidade como Algemar, né? E nós sabemos ali que tantas pessoas já morreram ali na João Medeiros Filho, exatamente porque quando chove, as areias desce ali e traz um transtorno grande, e quem anda de moto sabe o que é que eu estou dizendo. Quantos acidentes já aconteceu ali com vítima fatal? Então, eu quero aqui parabenizar a Vossa Excelência e trazer essa problemática para cá e trazer o povo próximo do poder público. E aqui é o lugar que se discute realmente o interesse da coletividade. Então, fica aqui todo o meu agradecimento aos envolvidos. Quero também aqui já agradecer a Tiago Mesquita, que chegou há pouco tempo, o secretário da CEMURB, e dizer que nós estamos, sim, preocupados para melhorar a vida das pessoas. Mas não é fácil, as coisas não é assim. Mas também vale salientar que é um dos conjuntos mais antigos ali, bem próximo ali da João Medeiros Filho, que é o Algemar, né? E já precisa urgentemente resolver esse problema, porque traz um problema, traz o problema do outro, né? Porque na hora que não pavimenta lá, vai trazer aquela engorda de areia para João Medeiros Filho e traz isso, provoca, na verdade, acidente. Então, fica aqui o meu registro e muito obrigado, senhor presidente, vereador Tássio de Aldeane. Eu agradeço ao vereador Eribaldo, muito obrigado, e eu conto com você nessa luta aqui, nessa batalha que nós vamos ter para frente. Queria convidar a deputada estadual Dani Macedo para dar sua palavra aqui para os moradores da Zona Norte de Natal. Acendeu. Deu a luz aqui. Bom dia. Primeiramente, eu quero começar minhas palavras agradecendo a Deus a oportunidade de todos nós estarmos aqui no dia 25 de abril de 2025. Vocês imaginam há quanto tempo vocês esperavam por esse momento de ter visibilidade, de serem vistos. E eu me sinto feliz, na manhã de hoje, através do vereador Tássio de Aldeane, está promovendo esta audiência pública. Essa audiência pública, ela mexe com o sonho e a esperança de cada morador dos loteamentos Santo Inês, Quipanorama, Algemar, Rio Mar. Eu sei que também aqui tem moradores de outras comunidades também, que apela também há muitos anos por uma pavimentação, uma moradia de dignidade. Mas como eu sempre digo, a gente nunca pode perder as esperanças. E é aqui, neste lugar, na Câmara Municipal de Natal, que é a Casa do Povo. É aqui que tem que ser realizado as audiências públicas. E eu quero aqui agradecer imensamente a todos que compõem a esta mesa. Quero agradecer a Eduardo, da CEPLAN, a Carlos Queiroz, da Infraestrutura, agradecer a Ana Angélica, que veio representando a senadora Zenaide, a Judson Soares, que veio representando a CAERN, Maria Irani, que veio representando a CEINFRA, e Tiago Mesquita, CEMURB. Nós convidamos também o deputado federal Benes Leocádio, o senador Rogério Marinho, encaminhamos convite
para aqueles parlamentares que a gente sabe que tem o interesse, né, de colocar as emendas parlamentares para que seja realmente tirado do papel esse projeto que vocês esperam há mais de 30 anos. Eu vou fazer uma pequena retrospectiva, até para não me alongar muito, porque eu sei que a fala mais precisa aqui neste momento é desta mesa aqui, né, que vai retratar toda a realidade. Mas eu quero dizer para vocês que desde quando eu tive a oportunidade de conhecer Patrícia, que é a presidenta do Conselho do Santo Inês, que na nossa primeira conversa era o Santo Inês, e eu estive na residência dela, sendo que Patrícia, ela não pensou somente na comunidade dela. Patrícia, ela foi mais além. Quando Patrícia disse, é importante que a nossa comunidade tenha uma pavimentação, que a gente more com dignidade, mas também é importante que os nossos vizinhos, assim como eu estou falando, Algimar, Rio Mar, que Panorama, também tenha essa dignidade. E logo no começo, Patrícia relembra que quando foi passado um orçamento para a gente, através da Secretaria de Obras, logo no começo, Eduardo, era de 6 milhões. 6 milhões. E a gente ficou super entusiasmado. Marcelo relembra disso, Dona Neide também, que estava lá presente, Cadina também, que estava lá presente, era 6 milhões na nossa primeira reunião. E eu disse, é possível. É possível. Estivemos no segundo momento com o deputado federal, Benes Leocádio. E Benes disse que também era possível. E iria destinar o valor de 6 milhões, dividido em 4 parcelas, anualmente, através de emendas impositivas. E assim foi feito. A primeira parcela foi colocado, através do mandato do deputado Benes. O dinheiro encontra-se na Caixa Econômica, em torno de 1,5 milhão, se não me falhe a memória, sendo que teria que ter o quê? O projeto, o concreto. Depois fomos novamente às secretarias, fomos recebidos pelo antigo secretário, que era Calço, e lá foi nos passado um outro valor. E a gente se assustou. Mas não era 6 milhões? Mas aí vinha toda a parte de calçamento, tudo que tem que ter dentro de um projeto, porque assim, a gente pensou o quê? Pavimentação. Sendo que tem muitas coisas que tem que ter dentro de um projeto. E o projeto foi orçado em mais de 40 milhões. Então, é muito importante somarmos esforços através dos nossos parlamentares. Sempre quando alguém me pergunta assim, Eudiane, se a gente falar com um senador tal, tem algum problema? Eu digo o quê? Não. Nós temos é que ir atrás de recursos. Não importa quem vai colocar o recurso. O importante é que se some junto conosco para que esse montante de recursos se transforme em 40 milhões para que vocês possam ter dignidade na moradia de vocês. Porque eu sei que até um carro de aplicativo para entrar dentro dos loteamentos é muito difícil para vocês. Uma viatura, uma ambulância, eu sei da dificuldade de vocês. Muitos de vocês aqui sabem, a minha mãe é moradora do condomínio Nova Aurora. Eu tenho um apartamento alugado no condomínio Nova Aurora e, recentemente, aquelas chuvas que deram, quem tinha carro alto conseguia sair. Quem não tinha, o carro ficava lá fora. A primeira garagem, os carros não conseguiam entrar e os moradores tinham que sair pela casinha do lixo. Eu estou contando aqui uma realidade dos moradores do condomínio Aurora. Fora outros condomínios que tem ali em torno do Santo Inês, Algimar, Panorama, Rio Mar, que foram alagados. As casas de vocês ficaram ilhados. Há quantos anos vocês ficam ilhados quando chega o inverno? E agora a chuva não é mais no inverno, não, é também no verão.
Então, assim, é uma problemática que ela tem que ser discutida aqui dentro da Câmara Municipal. Tássio, vereador, eu na Assembleia Legislativa, os nossos representantes na Câmara Federal, os nossos senadores e agora o nosso prefeito Paulinho Freire. Paulinho Freire, eu levei ele lá no Santo Inês e eu mostrei a realidade do Santo Inês. E se ele tivesse se omitido de ir quando eu fiz o convite junto com o vereador Tássio de Eudiane, se ele tivesse se omitido, era porque ele não teria compromisso com Santo Inês. Mas ele não se omitiu. Muito pelo contrário. Eu disse, Paulinho, você vai ser eleito prefeito para fazer história. História dentro de Natal. Mas faça uma história dentro da zona norte de Natal. A partir do momento que você conseguir está como prefeito de Natal, porque naquela época não estava ainda como prefeito de Natal, vamos abraçar os loteamentos. As comunidades sofrem. Quando eu estou falando dos loteamentos, estou aqui citando o Santo Inês, que Panorama, Algimar, Rio Mar, mas nós temos muitos loteamentos também dentro da Zona Norte. Eu não consigo abraçar todos de uma única vez. Então, vamos por etapa. O bairro Lagoa Azul, graças a Deus, já é uma realidade. Antes não tinha uma UBS, não tinha CEMEI, transporte público não entrava dentro do bairro Lagoa Azul, desses loteamentos que Tássio aqui citou. Hoje nós temos 2 CEMEIs, temos uma UBS, nós temos o CEL, nós temos o CRAS. E futuramente o Santo Inês também poderá ter tudo isso. Então, eu quero aqui dizer para vocês que conte com o nosso mandato, conte com essa mesa que está aqui comprometida, conte também com o nosso prefeito, Paulinho Freire, que desde o momento que eu disse a ele que nós iríamos realizar essa audiência pública, outra coisa, ele disse que iria também retornar ao Santo Inês. Vocês sabem que só faz 100 dias da gestão de um prefeito, né, que foi eleito. Ele não foi reeleito, ele não já vem de um mandato de prefeito, ele foi eleito agora. Então, toda a estrutura e todas as pastas, porque não é só a pasta de infraestrutura, é todas as pastas para poder organizar. E tem que ser feito um trabalho em parceria, município com o governo do Estado, porque a gente depende também, nós dependemos, que aí fica, através da deputada Eudiane Macedo, nós dependemos também do governo do Estado, porque tem a parte da CAERN. Então, tem que ser um trabalho que seja feito em conjunto. Tem que ser um trabalho que tenha bastante diálogo e que as pessoas realmente queiram fazer acontecer. Eu estou aqui querendo que realmente saia do papel, assim como eu falei para todos vocês que estão aqui, eu não brinco com o sonho de ninguém, eu não tenho esse direito, e as pessoas que nos acompanham e a quem eu peço recursos, também não tem esse direito da gente brincar com o sonho de ninguém. Porque eu lembro que Cadena falou para mim, Patrícia tinha dito, alguém tinha dito assim, vai nascer dente em galinha, vai criar dente em galinha, mas nós não vamos ver esses loteamentos calçados. Eu recebi esse áudio e eu mandei a resposta dizendo o seguinte, se a senhora já perdeu a esperança, aí é um problema de quem perdeu as esperanças. Mas a gente não pode, não devemos e não temos esse direito de perder as esperanças. Nós não temos esse direito, porque a única coisa que nos resta é a esperança. E vocês têm aqui, Eribaldo também, que aqui esteve, outros vereadores que também vai se somar nessa luta conosco. Então, assim, é um direito nosso não perder nunca a esperança, porque eu tenho certeza que nós vamos ver, sim, se transformar em realidade a pavimentação desses loteamentos. Contem com o nosso mandato, contem com toda a disposição que o vereador Tássio de Eudiane tem, porque aí tem disposição, conto com o mandato da deputada estadual, junto com todos esses mandatos aqui que eu já falei, porque nós vamos atrás de recursos, sim. Nós precisamos somarmos forças, sim.
Quem é o pai, quem é a mãe, não quero saber. Eu quero é que vocês morem com dignidade e com respeito. Muito obrigada. Quero convidar todos para assistir um vídeo que vai passar no telão. Quero convidar agora a amiga Patrícia, presidente do Conselho Comunitário do Santo Inês, para vir dar sua palavra. Quero falar também que tem várias pessoas que vai falar. Eu queria dar 3 minutos para cada um, para não estender tanto e a gente chegar na hora do almoço em casa, né? Porque não tem almoço aqui, não. Alô? Vou tentar ser enérgica, tá? Bem, gente, bom dia. Quero agradecer primeiramente a Deus, porque Ele está à frente da nossa luta. Obrigada, deputada Eudiane Macedo, que abraçou nossa causa e se empenha com abnegação para que consigamos conquistar o nosso sonho. Obrigada, vereador Tássio, que em tão pouco tempo já nos abraçou e está fortalecendo nossa causa. Que Deus abençoe esse casal brilhante. Agradecemos ao senhor prefeito, que mesmo não estando aqui presente, enviou sua equipe e nós acreditamos sim que está no início, ele tem muita coisa para ajustar, mas nós votamos nele e acreditamos que este é o ano da transformação da realidade do Santo Inês. Tá? Por falar em iluminação pública, é verdade, queremos agradecer ao prefeito, foram trocadas as lâmpadas ali, exceto de uma rua que nós temos, é a rua Maria Lopes Correia, que está totalmente às escuras. Levanta a mão aí. Isso. Todos os postes estão com luzes apagadas. Já que o tema é desafio, esse é um desafio a vencer, tá? Eu liguei essa semana para a Censu, a atendente falou que não iria registrar minha solicitação, pois já haviam muitos pedidos daquela demanda. Eu perguntei o porquê não atendiam então a demanda, ela respondeu que não sabe, está ali apenas para registrar os pedidos e repassar para o chefe, e é ele que resolve. Devo lembrar que para o serviço de iluminação pública, que esse serviço é pago mensalmente por cada conta de luz, né? Nós pagamos, além de todos os impostos, pagamos a taxa de iluminação pública, e que pagar por um serviço que não é prestado, que às vezes a gente espera meses para se trocar uma lâmpada, é algo incoerente e injustificável. Esperamos um dia em que a Censu cumpra essa obrigação de forma eficiente, já que a população cumpre a sua obrigação de pagar de forma assídua pelo serviço.
Enquanto isso não acontece, a gente gostaria de pedir a intervenção do vereador, por gentileza, porque a rua está totalmente escura, tem um bueiro aberto da Caerne lá. À noite as pessoas correm o risco de cair. Rua Maria Lopes Correia, tá? Isso foi um parêntese. Eu deixei um slidezinho. Tem como passar? Não? Tem que ser antes? Tá. O slide, ele mostrava a nossa localização, certo? E lembrava que o nosso desafio aqui, né, que como é o tema aqui da audiência pública, os desafios vividos por nós, que foram mostrados um pouco naquele vídeo, hoje, para vir para cá, foi uma dificuldade do ônibus para conseguir, né, chegar no local onde a gente precisava. Como vocês já ouviram da deputada, nós estamos ali há 32 anos, zero atenção de prefeitura. Nós não temos nenhum tipo de serviço público, nem municipal, nem estadual, nem federal, certo? Sem contar com essa dificuldade de calçamento, não se passou nem tudo. Nós temos casas que são tomadas pela água quando chove, os moradores perderam seus móveis e muitos imóveis até estão fechados lá embaixo, também por causa da construção de novos condomínios que têm crescido por ali e não tem sido feito estudo dessa ampliação dos moradores dali. E tanto a gente como os novos moradores tem este problema agora, desse sofrimento, né? Agora aumentou o número de pessoas que sofrem com isso, porque com a chegada dos condomínios, muitas águas ficaram, a partir daí, embarreiradas, por isso que inunda a casa das pessoas. Não foi feito estudo para que se implantasse aqueles condomínios ali, foi construído deliberadamente. Então, essa é uma queixa nossa. O que tinha nesse slide era justamente que o nosso desafio é sair da invisibilidade, porque nós estávamos vivendo uma situação de invisibilidade. Agora nós, graças a Deus, em primeiro lugar, segundo a Eudiane Macedo e a Tássio de Eudiane, e aos moradores que estão aqui presentes. Por favor, pessoal do Santo Inês, levanta o braço, por favor. O pessoal do Santo Inês que acredita também, Eudiane. Essas pessoas têm esperança. Tem muita gente que não veio porque estão trabalhando. Sexta-feira de manhã não é fácil trazer muita gente trabalhando, estudando, etc., certo? Mas a gente precisa de transporte escolar, né? A gente precisa que, quando chova, aquela água ali, ela não baixa de um dia para o outro, não. Passa semanas. Estou mentindo? Passa, às vezes, mais de mês para baixar. Como que a pessoa chega na escola? A gente tem que caminhar, às vezes, 2 quilômetros para chegar num ponto de ônibus. Então, o que a gente está aqui é pedindo esse reforço, que essa nova prefeitura que está entrando, a gente acredita que vai transformar, que não chegou nada de fato ainda, mas que vai transformar a nossa invisibilidade para a visibilidade. Nosso último pedido para a Caerne, que tinha o prazo agora, para abril, de entregar o saneamento, não foi feito. A gente queria um relatório, uma previsão, saber em que pé está. Obrigada. Obrigado, Patrícia Sagano Guerreira, Conselho Comunitário de Santo Inês. Obrigado pelo carinho e amizade e essa batalhadora que você é junto com todos os seus amigos de Santo Inês. Eu vou convidar todos os amigos aqui do loteamento para falar, porque a equipe da prefeitura quer ouvir vocês para depois eles falar, tá bom? Indarlan, líder comunitária. Por favor. Líder comunitária. Bom dia a todos. Eu sou do loteamento Que Panorama, me chamo Idalane. O que eu tenho para falar aqui é o que a Eudiane já falou tudo, né? Como lá quando chove, eu tinha feito um vídeo, mas não deu certo passar. Né? A gente não sabia. Lá quando chove, a gente não consegue transitar pela rua, né? Que lá a água todinha do Santo Inês, do Brasil Novo, desce todinha para lá, para a rua. Então, é lá que leva todo para
João Medeiros Filho, que é a Hiroshi Enaga, que leva todinha, né? Infelizmente, não pôde passar o vídeo, porque vocês iam ver o descaso que é, né? Lá a gente não consegue passar de carro, polícia não pode ir, né? Lá as ambulâncias não entram, ali o condomínio novo alagou essa última chuva todinha, então a gente pede socorro, né? A gente pede socorro, que vocês olhem pela gente, que isso chegue. O Mar do Leste. Foi o Mar do Leste, que é o de frente a Hiroshi. Que aí vem aquela água todinha e entra para lá para as casas. As casas todinhas são, né? A gente está aqui pedindo socorro pela comunidade, né? Loteamentos. Obrigado. Obrigado. Queria convidar agora Peterson, da Associação Amar, para dar sua palavra aqui. Se unido, vamos vencer essa luta. Seja bem-vindo. E quero também dizer aqui que eu aproveitar quando eu deixei aqui, tive com o prefeito Paulinho Freire, certo? A semana retrasada, há um mês atrás, e ele disse: Tássio, eu fui lá no Santo Inês, assinei um compromisso e vou lutar para calçar e drenar aqueles loteamentos. Pode contar comigo, eu não esqueci e vou visitar lá e estou tentando o máximo conseguir recursos. Já fui para Brasília 2 vezes já no mandato dele e vai vir notícia boa se Deus quiser. Bom dia, me chamo Peterson, sou um dos representantes dos loteamentos Rio Mar e Algimar. Quero primeiramente agradecer aos presentes, né, representantes das secretarias, a deputada Eudiane, ao vereador Tássio, que promoveram todo esse encontro. Para quem não conhece, eu vou fazer brevemente uma apresentação da nossa região. Somando os dois loteamentos, são 28 ruas, certo? Dessas 28 ruas, apenas 4 delas são pavimentadas, e elas foram pavimentadas, ao que consta, né, por iniciativa privada, né? O Rio Mar e o Algimar, somados, tem posto de gasolina, supermercado, a maior escola privada da Zona Norte, tem o CEMEI Luiz Gonzaga, tem a Escola Municipal Professora Francisca de Oliveira, muitos imóveis, né? Imóveis regularizados, secretário Tiago, com escritura pública, inclusive, muitos terrenos, casas grandes com 2 andares, o IPTU proporcional, né? A minha casa chegou o IPTU agora, já bateu quase R$ 1.800, são 180 metros de área construída. A empresa da nossa família, que fica na Moema, já está bem perto também dos R$ 2.000. Eu trabalho no setor imobiliário, para quem não conhece, então eu conheço aquela área realmente bastante com intimidade, e eu morei nos 2 loteamentos, né? Morei um tempo atrás no Algimar, na Jorge Tavares da Silva, uma das ruas ali do Expansivo, e resido já há mais ou menos 15 anos na Marisauro de Araújo, imóvel próprio. Apesar da estrutura bem organizada e definida por ser um loteamento, né, nós carecemos bastante de infraestrutura com relação à questão do acesso, né? Graças a Deus, nós não passamos pelos problemas que o Santo Inês e o Que Panorama passam, no sentido de alagamento dos imóveis. Exatamente, deputada, porque as ruas elas são muito íngremes, muito íngremes, e chegou ao ponto que, por vezes, essa água tão forte da chuva, ela faz praticamente um riacho e deságua, literalmente, no rio Moema Tinoco da Cunha Lima, né? Se a gente pudesse chamar assim, como também deságua na João Medeiros Filho. Como já foi falado, ocorreram acidentes fatais na João Medeiros Filho, né? Um motoqueiro, infelizmente, perdeu o controle e o ônibus não teve como desviar, foi fatal. Infelizmente, esse motoqueiro ele faleceu na hora, né? Então, graças a Deus, nas nossas casas não entra água, né? Mas, por vezes, a gente não consegue sair da casa, né? Por quê? Por causa das crateras, e eu não estou exagerando, certo, aqui na minha fala, mas, de fato, formam-se crateras, né, em boa parte dessas ruas, por causa da velocidade da água que vem. As ruas são muito largas, muito íngremes, e isso acaba causando bastante transtorno. Não posso aqui dizer que a prefeitura ela não pisa lá, isso eu não posso dizer. A CEINFRA ela tem ido
ano a ano, por volta de 2, 3 vezes a cada ano, e tem feito paliativos. Mas são paliativos, né? E a gente sabe que não vai durar. Então, a CEINFRA está concluindo, inclusive hoje, um serviço lá. E aí o que aconteceu? Choveu ontem. Aí a minha rua, que é a rua Maria Isaura de Araújo, ela já começou a formar crateras novamente, né? Por causa da velocidade da água. E a gente não vai colocar a culpa em Deus porque choveu em pleno verão, né? Obviamente não. Mas nós carecemos da atenção maior, óbvio que da prefeitura, mas também de quem tem o real no bolso. E aí eu direciono a minha fala aos deputados, especialmente os deputados federais, aos senadores, e aqui nós temos a representante de uma delas, né? Para que lembrem-se da Zona Norte, que corresponde a 40% do colégio eleitoral de Natal, não só de 2 em 2 anos, né? Mas também lembre da Zona Norte de Natal ao longo do ano, e que nós temos necessidades e demandas ao longo de todo o ano. Graças a Deus, está sendo concluído já a iluminação de LED no Rio Mar e no Algimar, tem só algumas situações pontuais a serem resolvidas, e aí às vezes os moradores eles ficam me perguntando, Peterson, mas aqui seria bom ter uma praça, essa área verde organizada, mas tudo parte do ponto inicial, que é a questão da drenagem, pavimentação e padronização das calçadas dessas 28 ruas do Rio Mar e do Algimar. Lá nós temos, secretário Tiago, 4 áreas verdes. 4 áreas verdes. E ainda uma outra meio que em anexo do lado da nossa imobiliária, que fica na Moema Tinoco da Cunha Lima. Então, assim, seria fantástico isso tudo bem arborizado, organizado, limpo, né, bem iluminado, espaço para as crianças, espaço para os idosos, para quem quiser transitar, um lugar digno, né, e organizado, fazendo jus àquilo que a gente paga de IPTU. Então, o que a gente quer, o que a gente espera, né, do poder público é essa ajuda, esse retorno que a gente deveria ter mediante aquilo que a gente paga. Né? Porque, assim, via de regra, não há problema algum em se pagar caro pelo IPTU. O problema é o retorno que se tem. Né? Porque a gente não tem problema em pagar caro numa roupa, num carro ou algo do tipo, né? Mas o problema é se aquilo fornece aquilo que a gente está precisando ou não. Então, em nome dos 2 loteamentos que nós representamos, o Rio Mar e o Algimar, nós agradecemos à Prefeitura pelos paliativos que têm sido feitos, obviamente, a gente não pode ser ingrato, mas nós também precisamos de algo mais, de algo maior. Né? Votei, inclusive, no deputado Paulinho Freire, acredito muito no trabalho dele e eu creio que dessa vez vai. Dessa vez vai. Os moradores me perguntam, você está confiante? Dessa vez eu estou mais confiante. Dessa vez eu estou mais confiante. Né? E isso aí é pessoal. Né? Eu não posso falar pelo voto de cada morador, mas Peterson está mais confiante. E eu quero muito que essa confiança que nós depositamos dele seja recíproca e que a obra que ele fará no Santo Inês, no Quipanorama e no Algimar seja a grande obra de Paulinho na gestão dele. Obrigado. Obrigado, amigo, pelas palavras e pela esperança que haja tudo certo, em nome de Jesus. Quero convidar meu amigo João Maria para dar uma palavrinha. João Maria, do loteamento Novo Parque. Seja bem-vindo, amigo. Bom dia, companheiros, companheiras. Meu nome é João Maria, moro há 40 anos na Zona Norte, conheço a Zona Norte do Iapoque ao Chuí, todos os colégios habitacionais da Zona Norte, quase todos estaduais eu trabalhei. Sou morador do Novo Parque, um setor que engloba uma parte da Pompeia ao Santo Inês, colado com o Santo Inês. Eu queria, deputada Eudiane Macedo, que uma das maiores lideranças, não estou aqui para puxar saco de ninguém, uma das maiores lideranças da Zona Norte, eu sei porque eu conheço o Nossa Senhora Apresentação. E eu sei que você não vai deixar, Vossa Excelência não vai deixar o Novo Parque de fora desse processo. Porque agora vai ter representação. Estamos fundando a nossa associação dos moradores do Novo Parque.
Até porque a gente queria uma fusão com o Santo Inês. Ficamos de fora, né? E as nossas ruas lá, deputada, vereador, vários assaltos na nossa Maestro Tom Jobim e outras ruas. A gente teve que se juntar lá, uma parte dos moradores da Maestro Tom Jobim, e colocar iluminação pública, LED, colocamos LED na nossa rua, só chegar lá, está igual Maracanã durante a noite. Porque a gente não esperou pela prefeitura, a prefeitura deixou a gente de fora. Todos os prefeitos que passaram. E hoje, Eudiane, a gente vai estar coladinho com vocês, tá bom? Não deixe nossa comunidade de fora, não. A gente estamos carente dessa situação. As nossas ruas lá, aqui eu mapeei a rua aqui, eu com o doutor Rodrigo, a rua Flor do Norte, são 7 ruas, vereador. Travessa Santo Expedito, Rua 15 de Maio, Rua 25 de Outubro, Rua do Cearense, Rua Caio Galvão e a que eu moro, a Rua Maestro Tom Jobim. Verdadeiras piscinas lá. E a gente é tão central, por trás do Super Show do Alvorada, a gente queria estar incluso nesse processo aí. Nos ajude. Imploramos que você nos ajude nessa situação. Porque a gente não pode ficar, de repente, os loteamentos tão legais do outro lado, como Algimar, Que Panorama, Santo Inês, e a gente que é o princípio de lá e ficar fora desse processo. Então eu peço que vocês nos ajudem e a gente queria depois marcar uma reunião com você, deputada. Vamos falar com o doutor Rodrigues, já estamos articulando, para que a gente entre nesse contexto e que participe. Tá bom? Muito obrigado aí, estar aqui com vocês. Obrigado ao senhor, João Maria. E sim, vamos já aproveitar o secretário que está aqui adjunto e coloque também, são 7 ruas, né? Coloque também aí, como nosso amigo, o engenheiro vai estar aqui, vai estar lá fazendo toda a programação, o projeto, 7 ruas para fazer parte, porque ali é muito unido ali, às vezes a gente pensa que é um loteamento só, né? Santo Inês, eu conheço lá, por trás do... Passei na sua rua, na campanha, tem uma rua lá que é assim, uma baixada que enche d'água, né? E o pessoal fez umas calçadas altas para as águas entrar nas casas. Eu lembrei já agora, de Santo Inês para o lado direito, assim. Quero convidar Francimário, advogado, morador do Rio Mar, para dar a sua palavra aqui. Obrigado pela sua presença. E também quero já a presença do Leonardo, gerente da CAERN da Zona Norte de Natal, está presente. Obrigado pela presença. Existia uma casa com muitos moradores, bastante moradores, uma casa grande. Esses moradores, eles escolheram um desses moradores para ajeitar essa casa, melhorar essa casa. E aí esse escolhido começou a receber dinheiro de todos os moradores e começou a ajeitar aquela casa. Então vamos começar pelos pisos. Era tudo de areia. As casas são feitas assim, né? Você faz o contrapiso. E aí ele começou, vamos começar pela sala, porque aí todo mundo está lá. E aí fez o contrapiso da sala e ficou a cozinha e os quartos ali só na areia. Entrou mais um dinheiro. Agora vamos fazer o contrapiso dos outros, né? E assim foi, porque o dinheiro é pouco. E aí ele disse: entrou mais dinheiro, vamos fazer o que agora? Vamos colocar um piso na sala, né? Mas tinha um quarto lá que ainda estava na areia. Mas vamos colocar na sala, né? Porque a sala, a gente recebe as visitas, né? Então é importante a sala ficar bem bonita e tal. Ok, quando chegar mais dinheiro, a gente faz aquele quarto ali. E chegou mais dinheiro. E o que esse morador fez, o escolhido? Tirou o piso da sala e colocou um piso novo. E aquele quarto continua na areia. Essa história não é sobre uma casa mal administrada. Essa história é sobre nossa cidade. Essa história é sobre ir na Zona Sul, em Ponta Negra, Capim Macio, Petrópolis,
e atravessar a ponte e voltar 20 anos no tempo. Porque há quase 20 anos eu escolhi entre comprar uma casa em Nova Parnamirim e uma casa na Zona Norte, ambas ruas de areia. A minha casa que eu comprei na Zona Norte continua rua de areia. Nova Parnamirim é um mundo. Ponta Negra, quando eu falo que o cara tirou o piso e colocou outro, é o que acontece, secretário. Praticamente de ano sim, ano não. Prudente de Moraes, Hermes da Fonseca. Não se vê um buraco, mas o pessoal passa com as máquinas tirando todo o asfalto para colocar um asfalto novo. É o mesmo dinheiro, esse dinheiro não... Obrigado. Esse dinheiro que é para reasfaltar toda a Hermes da Fonseca, mais a Salgado Filho, mais a Prudente de Moraes, por que esse dinheiro não vai para a Zona Norte? Porque o morador que foi escolhido não bota a vontade dele lá. E aí a gente fica 20 anos, 30 anos, 40 anos, moradores aqui, vêm aqui, os nossos queridos políticos daqui de lá, a deputada, o vereador e outros que passaram, nós já vimos várias administrações indo e vindo, vários vereadores indo e vindo, vários deputados, senadores indo e vindo, e continua a mesma coisa. A gente está indo naquele quarto lá e colocando uma pedrinha, e o resto continua de areia. Por quê? Aí a minha fala é, no sentido do legislativo e do executivo que estão aqui, o legislativo municipal e o legislativo estadual que estão aqui, e o legislativo federal que esteja nos assistindo aí, no sentido de colocar uma ordem para esse morador escolhido para administrar essa casa, que no caso de Natal é o prefeito, não estou falando do prefeito atual, mas de todos os outros, para que ele cuide da cidade, não com a vontade dele, minha vontade agora eu vou pegar esse dinheiro que veio da emenda da deputada ou da emenda do senador e eu aplico onde ele quer, porque é isso que ele tem. Ele tem o poder da caneta. Mas se a gente não equalizar o desenvolvimento da nossa cidade, no sentido de ter um plano de desenvolvimento urbano da cidade, no sentido de nós temos bairros, vamos colocar aqui conceito 5, como a gente vê na Marinha, que vamos colocar Ponta Negra, Petrópolis, tem asfalto, tem saneamento, tem segurança, tem coleta de lixo, tem transporte, tem tudo, tem iluminação, tem tudo. E nós temos bairros na Zona Norte, mas não só na Zona Norte, mas em Planalto também, quando a gente vai lá, perto ali de Cidade Satélite também, ruas de areia existem em todos os locais dessa cidade. Por que não existe um plano de desenvolvimento, secretários? Para que a gente procure trazer esses bairros que não são 5, mas são 3 ou 2, para o mesmo nível, sabe? Em vez de a gente aplicar um dinheiro nesse bairro que já é tão desenvolvido, a gente aplique naquele que está só no 2, para que a gente traga para o 3, para o 4, e aí é que entra o Legislativo Municipal, vereador, criando rotas, criando formas, não invadindo a competência do prefeito, mas criando normas para que todo prefeito que entre, assim como o plano diretor, obedeça aquilo ali. Então, o prefeito entra já sabendo que ele está na missão do passo 3 de 10, que é acabar com todas as ruas de areia de Natal. A missão desse prefeito é essa. O próximo que entrar aqui, já quando não tiver rua de areia, vai fazer outra coisa. E aí a gente vai desenvolvendo a nossa cidade, porque senão a gente vai vir aqui, daqui a 2 anos, daqui a 4 anos, daqui a 20 anos, falando a mesma coisa que os nossos colegas já falaram aqui, e vão falar novamente, que a rua é esburacada, que sempre alaga, que isso, que aquilo. Falaram aqui da iluminação, e aí é uma coisa que eu quero falar, e já vou encerrar. A taxa de iluminação pública é uma taxa que a gente pode cobrar. Enquanto nós temos ruas totalmente às escuras e inseguras, o dinheiro da taxa de iluminação pública é utilizado, por exemplo, para fazer a iluminação de Natal. Vocês sabiam disso? Não é, secretário? É. A mesma taxa que você cobra para colocar o poste, quem foi a senhora que falou sobre poste lá, né? Colocar as ruas lá iluminadas,
esse dinheiro é também aproveitado para fazer a iluminação do Natal. Então, no Natal, a rua da senhora está apagada e a cidade está toda, quer dizer, não é a cidade toda, né? Em alguns lugares toda iluminada, com o mesmo dinheiro. Então, nós temos que ter essa cobrança e temos que dar o direcionamento ao morador que vai cuidar dessa casa, para que ele desenvolva toda a casa e não só a sala. Ok? Então, agradeço a todos aqui, que Deus nos abençoe nessa luta. Obrigado, Francimário, pelas suas palavras. Quero convidar agora Euclides, presidente do Soldado 1. Pessoal, bom dia. Em nome da mesa de vereador Tássio e Ediane, eu saldo a mesa todos. A minha fala hoje aqui no plenário dessa Câmara já vem há muitos dias, há muitos anos que eu sempre repito essa fala. Olha, o Solidade 1 é uma terceira comunidade mais velha da Zona Norte. 1977. Todos esses loteamentos que o pessoal, nossos colegas falaram, era mata. Quando a gente chegou no Soldadinho, aquilo ali tudo era mata. Eu estava até falando ali com o doutor que a Gemac era uma fábrica de um material que ia não sei para onde. Ali na Gemac tinha um prédio grande que era uma fábrica, produzindo material que vinha da maré, da coisa para ir não sei para onde. Eu lamento muito, há muitos anos, há 48 anos que eu moro no Soldadinho, vai fazer agora, no mês de agosto, vai fazer 48 anos, e eu vejo o sofrimento de lá da Gemac, de todos aqueles loteamentos que tem por ali. Mas dentro do Soldado 1, nós fizemos, a ex-governadora Vilma de Faria, junto com o Carlos Eduardo, fizeram um terminal de integração lá dentro do coisa. É o único terminal de integração que tem na Zona Norte, e dentro de Natal é o nosso, é o Soldado 1. Só tem esse terminal de integração. Sempre fazendo, e eu caiu mesmo na moleza que eu era o presidente de lá, do Soldado 1. E eu dizendo ao doutor Damião, nós não temos problema no Soldado 1, mas nós vamos ficar com um problema até hoje. Já a SOINF, hoje, o ano passado, a gente cobrou, Tássio, que estava, o secretário, prometeu de fazer a galeria, 150 metros de galeria. O terminal, quando Vilma de Faria entregou, tinha 14 ônibus dentro. 14 linhas nós tínhamos dentro do terminal de integração. Hoje nós temos 2. Bem facinho de resolver, Tiago. E Tássio e Ediane, e o secretário da SOIF, bem facinho de resolver o problema. São 150 metros para fazer a galeria. Fizeram um buraco. Nós não tínhamos problema. Hoje nós estamos com 28 casas debaixo d'água. Qualquer chuva que dá. Está aqui mostrando, a SOIF foi lá, o próprio prefeito Paulinho foi lá e viu a secretária, hoje a vice-prefeita foi lá, viu como é que estava essa rua, essas casas dentro lá. Então, é o que nós queremos. O problema do Solidade 1, que é a terceira comunidade mais velha do Solidade 1, da Zona Norte, então, é esses 2 problemas que nós temos lá dentro do Solidade 1. Essas 28 casas, Tiago, tem. E outro problema, Tiago, que nós temos, que você já foi uma vez lá, é a churrascaria que tem lá. Fecharam a rua Juazeiro e fizeram 4 casas dentro e botaram mais uma fossa na rua. Feira de Santana. Que depois eu vou levar o ofício para vocês verem lá e vocês tomaram a providência aqui. Lá é um dos problemas que o Soldado 1 tem. Mas sempre a gente dizendo. E Tiago já abriu, o próprio Tiago já abriu a rua lá, a rua Juazeiro. O próprio Tiago já abriu. Fecharam e ele foi lá no governo de Carlos Eduardo e abriu lá a rua.
Então, é isso que nós temos que falar, todas as comunidades aqui, o problema, eu lamento todo aqueles conjuntos, aquele loteamento dali, porque eu acompanho, desde 1963, que eu ando naquela rua, eu era motorista da Guanabara, e vi ali os problemas dali. Nós tinha, depois foi desenvolvendo, toda a Zona Norte foi desenvolvendo, e hoje nós estamos com esse problema. Então, hoje mesmo eu fui na secretaria, na SOIC, deixar o ofício solicitando essa galeria lá no terminal de integração, para ver, e o asfaltamento, asfalto da rua de Aidá, porque, doutor, quando chove, a Senhora do Bonfim asfaltaram, a Salvador asfaltaram, aí a rua ficou isso. Então, na hora que asfaltar, passar o acabamento de asfalto na de Aidá, acaba o nosso problema que nós temos. Obrigado, pessoal, isso era isso que eu queria falar. Obrigado, amigo. Agora eu quero convidar a mesa para dar uma palavra, começando pelo secretário Carlos Queiroz, da CEINFRA, secretário adjunto de planejamento da CEINFRA. Bom dia a todos. Quero saudar a mesa presidente Tássio Dildiane, meu amigo Tiago Mesquita, Eduardo Dantas, meu amigo Everton da Caerne, Judson e representante também da CEINFRA, a engenheira especialista em drenagem Irani. Bom, pessoal, estou aqui representando a CEINFRA e agradeço, viu, Tássio, por esse momento. É muito importante a CEINFRA estar com a comunidade, mostrando o que ela está fazendo. E, deputada, suas palavras foram bem precisas. Agora, o que a senhora disse, quem vai cobrar sou eu. E vou lhe mostrar realmente a importância do município estar junto com o governo do estado, na presença da deputada Eudiane Macedo. Bom, Algimac, Panorama, Rio Mar, o que a CEINFRA está fazendo por vocês, comunidade? Hoje tem um contrato vigente, que está representado até pelo engenheiro Ítalo, que está aqui presente. Está sendo feito um levantamento de toda a comunidade para a topografia da drenagem e pavimentação. Francimário, suas palavras foram bastante precisas e eu vou lhe dizer o seguinte: Cidade Jardim Capim Macio, ela tem ruas pavimentadas de intertravado, certo? É uma técnica usada lá, como você mencionou, na Zona Norte, que vai ser o primeiro conjunto da Zona Norte todo intertravado. Vai ser aqui Panorama, Algimar. Isso vai dar um conforto a todo o conjunto, certo? E essa drenagem, ela é muito importante não só para vocês, mas para todas as comunidades. Lá existe uma bacia de 63 hectares. Você imagina uma contribuição de águas em 63 hectares. E por que eu mencionei a deputada Eudiane? Porque toda a água de vocês vão correr na João Medeiros Filho. Então não adianta o município, junto com a bancada estadual e federal, investir aproximadamente 40 milhões na comunidade e não ter o apoio do governo estadual, deputada. Por quê? Todas as tubulações vão passar pela João Medeiros Filho. Então, vai ser preciso mesmo uma força-tarefa de você, Patrícia, de você, Diane, de Pitson. Vocês vão ter que juntar suas forças, pegar na mão da deputada Eudiane e pedir e exigir que o governo do estado libere a João Medeiros Filho para realmente viabilizar esse projeto. O prefeito Paulinho Freire, ele abraçou realmente a comunidade. Então, as palavras de vocês não vão ser em vão. Estamos aqui, todos, para realmente fazer o que vocês precisam. Como eu tinha dito a você, Francimário, uma técnica dessa de intertravado na comunidade, ele tem um benefício de drenagem, certo? Ele vai dar um conforto no trânsito e essa parte de
calçadas, de tudo, toda vai ser nessa tecnologia. Também. Então, vocês vão ser os primeiros privilegiados de várias ruas que vão acontecer pelo projeto do município do prefeito Paulinho Freire. Todas as três comunidades. Isso. As quatro comunidades. Entendeu? Bom, então essas são as minhas palavras, que eu tenho que agradecer a Tássio de Odiane, ao deputado também Benes, que sem a emenda deles, isso aqui não teria acontecido. E o que é que eu tenho mais a falar a vocês? Dentro de 60 dias, a empresa vai entregar os projetos. Após a entrega dos projetos, vamos iniciar a licitação. Essa obra, dependendo do como vai ser feito os projetos, deve demorar entre 180 dias, é mais ou menos o prazo de execução dela, e vai custar, em média, 40 milhões. Então, Patrícia, você agora vai ter que pegar na mão da deputada, do deputado Benes, e arranjar esse dinheiro, porque a CEINFRA, junto com a Prefeitura de Natal, está disposta realmente a realizar o sonho de vocês. E agradeço. Queria convidar o secretário Tiago Mesquita para dar uma palavra. E quero agradecer a presença do deputado federal Benes, que já está presente aqui. Obrigado pela sua presença, deputado, e estar nessa união, nessa força, para esses grandes sonhos dos moradores saírem de papel. Bom dia a todos. Queria, antes de qualquer coisa, parabenizar o presidente dessa audiência, o vereador Tássio de Odiane, e parabenizar a atuante, preparada e muito eficiente deputada estadual Eudiane de Tássio. Nós temos esse privilégio hoje aqui de ter Tássio Eudiane de Tássio, Eudiane Macedo, deputada estadual, que muito nos orgulha o seu desempenho, viu, deputado? Continue assim, ajudando e servindo ao Estado do Rio Grande do Norte. Da mesma forma, o deputado federal Benes Leocádio, que tem uma atuação importantíssima, marcante a nível federal, também para o Estado do Rio Grande do Norte, né? Todo mundo reconhece esse trabalho. Cumprimento meus colegas também, aqui da SEMPLA, da CEINFRA, o Eduardo e o Carlos, né? E todos aqueles que muito bem aqui representaram a sociedade, aqueles que estão nos assistindo, né? A Patrícia do Santo Inês, a Idalane do Que Panorama, o Peterson do Rio Mar e Algimar, João Maria do Novo Parque, o advogado doutor Francimário, parabéns pela forma didática e tão precisa que o senhor colocou. Euclides Solidade 1, né? Um grande lutador aí há tantos anos, e todos aqueles, estou vendo várias lideranças aqui, os colegas da CAERN, está aí o Judson, representando a CAERN, que tem um quadro técnico excepcional, né? A Ana Angélica representando a senadora, e a grande querida aí, doutora na área de drenagem, né? Irani, que tem também servido bastante há tantos anos a nossa sociedade através do seu trabalho técnico na CEINFRA. Bem, primeiro, quero aqui reforçar as palavras do secretário adjunto da CEINFRA, Carlos, sobre o compromisso desta gestão do prefeito Paulinho Freire em relação a essas comunidades da Zona Norte. Não tem uma reunião que nós participamos no secretariado que ele coloca de forma clara e como meta a gente trabalhar principalmente as regiões de menor infraestrutura de Natal, como o doutor Francimário colocou aqui. Não tem lógica eu estar investindo em algo que já está consolidado do ponto de vista urbanístico, que já tem uma infraestrutura, né, com um padrão bom, um padrão de excelência, e onde nós não temos nem a capacidade de ir e vir, que é um direito de qualquer cidadão, nós não investirmos de forma, vamos dizer assim, de forma preventiva e de forma mais, estava me fugindo a palavra aqui, de uma forma primordial,
né, nestas regiões que precisam realmente dessa infraestrutura. A Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, né, a nossa função é uma função muito mais do planejamento urbano da cidade, né? Nós trabalhamos e lideramos, coordenamos revisões como plano diretor, que trabalha questões de infraestrutura, levando realmente a uma análise, a um diagnóstico urbanístico, ambiental, até para que a gente possa prever o que vai ser autorizado ou não nesta região. E, deputada Eudiane, a sua pergunta, nós estávamos fazendo ali no pé do ouvido, né? Mas é importante expor. Nós temos tido uma preocupação muito grande hoje, né? Itaquirani, que não me deixa mentir, nós temos trabalhado muito com a CEINFRA nesse sentido, de liberar hoje empreendimentos que, através de parceria público-privada, através de condicionante de licença, contribua para resolver o problema da macrodrenagem também. É claro que isso é uma responsabilidade do poder público municipal, né? Mas eu não acredito em outro viés que não sejam as PPPs, muitas vezes, para poder dar soluções, né? Irani, nós temos tido bons resultados, né, com novos empreendimentos em Natal, condicionando isso para que viabilize aquele empreendimento, que ele também contribua para resolver o problema do entorno, né? Não somente da microdrenagem daquele empreendimento, mas das problemáticas que estão do entorno. Então, a gente tem tido essa preocupação na CEMURB, junto com a CEINFRA, de trabalhar em conjunto e condicionar para viabilizar novos empreendimentos, que eles também contribuam com esse processo de macrodrenagem, né? E a gente tem focado nisso, exigido isso de forma muito técnica no processo de licenciamento, para diminuir os grandes problemas históricos que nós temos no município de Natal. Agora, vale ressaltar, não somente Natal, mas qualquer município do Brasil, eu vou generalizar da América Latina, nós temos um histórico de ocupação muito desordenada. O partido urbanístico ele foi muito mal conduzido neste processo de ordenamento do uso e ocupação do solo. E muitas vezes, né, ou a grande maioria das vezes, nós temos que correr atrás do prejuízo, né? O ideal, o cenário ideal, técnico, né, apropriado, é que antes de qualquer tipo de construção de novos bairros, loteamentos, você tivesse antes a infraestrutura, mas não é o caso. A realidade era muito diferente disso. E aí, quando você tem que correr atrás deste prejuízo, esse prejuízo muitas vezes é altíssimo, né? Você tem dificuldades técnicas, de engenharia, de recursos, e é por isso que nós temos que ter realmente gestões comprometidas, como eu tenho visto esse compromisso nas palavras e nas ações do prefeito Paulinho Freire, né? Então, queria aqui ressaltar o que a deputada Eudiane tão bem colocou. Não percam a esperança, porque, na verdade, vocês vão ver nesta gestão se concretizar a transformação dessa infraestrutura na região norte de Natal, na região oeste de Natal. Ontem nós tivemos aqui também uma excelente audiência com o vereador João Batista sobre o Planalto, né? Riquíssima também. Eu tenho certeza que o Paulinho ele não vai medir esforços junto com as secretarias afins para a gente atuar e transformar esta realidade muito ruim que acontece em algumas regiões do município de Natal. Obrigado. Quero agradecer ao secretário Tiago. Ontem eu fui lá na Secretaria da PRA, foi, Tiago? Eu vou muito na Secretaria da PRA. Quero convidar o secretário adjunto, Eduardo Dantas, para dar uma palavrinha, um homem da CEPRAM, um homem do dinheiro, né? Da SEMPRA, né? Eu falo CEPRAM porque no governo deixar é CEPRAM, né? Aí eu trabalhei. Bom dia a todos. Bom dia, presidente Tássio. Cumprimento aqui toda a mesa, todos os presentes, deputado Benes, deputado Eudiane, os colegas secretários aqui da Prefeitura também, a todos os presentes aqui da comunidade. Bom, a SEMPLA, né, a Secretaria Municipal de Planejamento, ela tem um papel, especificamente nessa área de planejamento urbano, de contribuir, muitas vezes, com a elaboração de determinados projetos e trabalhar com a captação de recursos para que essas obras possam acontecer. Especificamente em relação a essas comunidades, a gente já vem trabalhando há algum tempo, desde que tivemos um contato com a deputada Eudiane,
há quase 2 anos atrás já, né, Eliane? E temos trabalhado junto com a CEINFRA no sentido de, principalmente, o ponto inicial era se fazer o projeto. Esse projeto já era para estar pronto, inclusive, não está pronto porque nós tivemos problemas com relação à questão da contratação. A primeira colocada que venceu lá o processo não entregou os projetos, não executou, e aí o pessoal teve que fazer um novo processo, contratar uma nova empresa. Então, isso acabou demorando bastante em relação à elaboração desse projeto, que é o ponto inicial, né? A gente tem um plano diretor de drenagem, que já é um plano que precisa de uma revisão devido ao tempo, né? Tiago brilhantemente atuou na revisão do plano diretor do município, mas o plano diretor de drenagem específico, ele precisa também passar por um processo de revisão, tendo em vista que os estudos desse plano atual já faz mais de 10 anos, né? Irani sabe muito bem disso. Quer dizer, a lei do último plano é de 2011, mas os estudos em si são lá de 2008, 2009, então tem muitas comunidades que existem hoje em Natal, que naquele tempo sequer existiam, então isso precisa ser realmente revisto. Acho que é um dos próximos passos aí da administração, também trabalhar com essa questão da revisão do plano diretor de drenagem, para que possa efetivamente trazer novas soluções de drenagens. O mundo teve a atualização constante, a gente tem novas técnicas de drenagem, como foi dito aqui, o uso de pavimentos permeáveis, pavimentos intertravados, menos asfalto. Eu sei que o povo gosta muito de asfalto, né? Mas asfalto para as grandes avenidas, para as grandes avenidas de fluxo de veículos, mas as comunidades precisam trabalhar outras formas alternativas que não sejam o asfalto, que além de ser quente, de demandar uma manutenção cara para o município, é ambientalmente muito ruim. Então, a gente está trabalhando e buscando outras alternativas que sejam sustentáveis, que contribuam também com a drenagem, que contribuam com a acessibilidade também, que é um ponto bastante importante nesse sentido. Então, diante disso, lá na SEMPLA, a gente conseguiu, aí, através da deputada Eudiane, o deputado Benes destinou uma emenda que a gente fez o cadastro dessa proposta, conseguiu fazer, no final de 2023, a assinatura desse convênio com a Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 1.431.000. Esse convênio está vigente, é o convênio 94354, para quem quiser consultar também lá no Transferigov, que é o sistema de convênios. Esse convênio está vigente até o ano de 2027, a gente pode utilizar esse recurso, só que para a gente trabalhar a utilização desse recurso, a gente necessita prioritariamente de que o projeto geral, macro de toda a área seja concluída. Nós fizemos projetos pontuais em relação a possíveis utilização desse recurso em algumas ruas da comunidade, que não dependem de uma macro-drenagem, que pode ter uma drenagem superficial, mas o grande problema, e aí é onde se precisa trabalhar, é a drenagem da Avenida João Medeiros Filho. Todas essas comunidades que aqui estão representadas, nenhuma dessas comunidades poderá ter efetivamente a sua drenagem executada e a sua pavimentação executada se a gente não executar a drenagem da Avenida João Medeiros Filho, que é o que está contemplado nesse projeto, porque a galeria principal que vai receber toda a água dessas comunidades, ela vai direto para a Avenida João Medeiros Filho, e a partir daí vai ter destinação lá para o Rio Doce e depois seguir em direção ao mar. Então, o ponto inicial de se fazer o projeto e de se executar é começar exatamente por essa drenagem da Avenida João Medeiros, porque ela estando feita, pelo menos até o trecho dessas comunidades, em direção lá à ponte Nilton Navarro, estando feito essa drenagem, a gente consegue fazer modulado a pavimentação e a drenagem dessas comunidades de acordo com os recursos. Por exemplo, a gente tem R$ 1.400.000 de deputado Benes, com a drenagem principal executada, a gente já consegue fazer 4, 5 ruas com esse valor. Mas, repito, é preciso que a drenagem principal, o eixo principal, seja exatamente a galeria de drenagem, que é o que está previsto no plano diretor de drenagem, que é para João Medeiros Filho. Aí foi como o Carlos destacou, a gente vai precisar que o governo do Estado, através do DR, que é o órgão responsável pelaquela avenida, que é uma rodovia estadual, dê essa autorização. Qual será o primeiro passo? Com o projeto de engenharia de drenagem concluído, a gente vai submeter esse projeto ao DR, para que ele possa autorizar o município a executar, já que o governo do Estado não repassou a avenida como inteira ao município.
A Prefeitura já solicitou por mais de uma vez a administração geral da Avenida João Medeiros Filho, mas não foi atendida pelo governo. Mesmo que não seja atendida, a lei permite que a gente possa fazer intervenção lá, desde que seja autorizada pelo órgão gestor da via, que é o Departamento Estadual de Estradas e Rodagem. Então, quando a gente tiver com esse projeto concluído, o primeiro passo é apresentar esse projeto ao DR e solicitar autorização para que a gente possa fazer essa drenagem. O Estado já vem tendo intervenções lá, através da questão da CAERN, com o saneamento básico. A Avenida João Medeiros Filho já está passando por esse processo. Então, na parte da drenagem, a gente vai também ter que solicitar essa autorização ao Departamento Estadual de Estradas e Rodagens. Eu acredito que não vamos ter dificuldade em relação a isso, né? O Diante tem um bom relacionamento aí com o Estado, é um benefício para toda a comunidade, mas é importante destacar isso, que qualquer intervenção que precise ser feita, que é necessária ser feita, de drenagem e pavimentação nas comunidades, ela passa essencialmente pela construção da galeria de drenagem da João Medeiros Filho, que é o trecho final. A gente, numa obra dessa, a gente tem que começar do final para o início, a gente tem que dar a solução, o destino final das águas, e aí indo fazer exatamente a sequência disso. Em relação à questão, esclarecido esse ponto, em relação à questão de captação de recursos, além desse valor já contratado de R$ 1.430.000, a gente submeteu ano passado, dentro de um programa do governo federal, chamado PAC Seleções, uma proposta para tentar captar recursos para essas comunidades. Infelizmente não foi naquele momento aprovado. A gente está com novas seleções abertas e estamos novamente pleiteando recursos. O prefeito Paulinho Freire também determinou que a gente colocasse essas comunidades dentro da prioridade do que a Prefeitura está trabalhando para a captação de recursos através de operações de crédito e financiamento. Essas ações, inclusive, esse projeto de lei vai tramitar aqui na Câmara para que possa ser autorizada a Prefeitura fazer essas operações de crédito. E aí foi um pedido pessoal do prefeito que a gente priorizasse, inicialmente lá o valor de 40 milhões, que é a média que a gente tem para essas comunidades. Então, isso vai estar tramitando aqui na Câmara, e aí o vereador Tássio vai poder contribuir bastante com isso também, mas foi um pedido pessoal do prefeito para que a gente priorizasse isso dentro dessa área. A gente está com alguns programas federais abertos para fazer a submissão dessa proposta, e aí, inclusive, não só a parte de drenagem e pavimentação pode ser contemplada. A gente está pensando em incluir esse projeto num programa chamado de saneamento integrado, que ele permite que a Prefeitura execute, além de drenagem e pavimentação, ele execute também ações sociais, execute também ações na área de regularização fundiária. Existem naquela área algumas dessas comunidades que ainda não têm a regularização fundiária. Esse programa também permite que a gente possa fazer outros equipamentos públicos comunitários, como praças, por exemplo, nas áreas verdes que foi destacado aqui. Permite ainda que a gente possa estruturar unidades de saúde, unidades escolares também para as comunidades, por isso que chama saneamento integrado. Então, são um conjunto de ações que podem ser efetivamente custeado com esses recursos. É nessa perspectiva que a gente está trabalhando para que a gente possa também, além da drenagem e da pavimentação, trazer esses outros benefícios lá dentro dessas comunidades também. Ecopontos também permite, dentro desse programa, né? A gente tem problemas com relação a essa parte de lixo, enfim, resíduos sólidos. Então, basicamente é isso, a nossa contribuição, a gente fica à disposição na Secretaria Municipal de Planejamento, estamos trabalhando com isso, a gente reconhece de que essa parte do projeto já deveria estar pronto, mas, como eu falei, tivemos problemas com a primeira colocada do processo licitatório, infelizmente não executou, foi punida lá pela Secretaria de Infraestrutura, chamou a segunda colocada e a gente espera que eles possam estar concluindo o mais rápido possível. O representante da empresa está aqui, o levantamento topográfico da área já foi realizado, eles estão trabalhando agora com toda essa parte de dimensionamento, e aí, como eu falei, a gente, com isso em mãos, a gente vai conseguir fazer, modular de acordo com o recurso que a gente tem em mãos. Se a gente tem 1,5 milhão, a gente vai saber o que consegue fazer com 1,5 milhão. Se a gente tem 10 milhões, 20 milhões, e assim sucessivamente. Por isso que é importante a gente fazer o projeto geral de toda a área, e mais uma vez, repito, primordial termos como ponto de partida, para que todos possam ficar cientes, a necessidade da galeria de drenagem de João Medeiros, que é o que vai receber toda essa parte das águas lá dessas comunidades. Um abraço, bom dia a todos. Quero convidar meu amigo Júlio Soares da CAERN para dar uma palavrinha, mas também quero fazer uma pergunta a Carlos
Queiroz, antes que nosso amigo chegue, se tem alguma previsão de o projeto estar pronto. E alguns moradores já perguntou aqui, a minha aqui agora. Em termos de o prazo no máximo 90 dias, mas já foi iniciada, a topografia já foi feita e ele está agora só na parte mesmo de desenho. Tá bom, obrigado, viu? E o projeto pronto, né? Olá, bom dia a todos. Gostaria de agradecer em nome da CAERN o convite, para a gente poder apresentar um pouco do que a CAERN já tem feito pela área. Iniciando aqui, eu não lembro o nome da pessoa, mas acho que foi a primeira que falou, a rua Maria Lopes Correia. Enquanto você estava falando, eu pedi para a equipe verificar lá no local. Foi aquela tampa de ferro que ela foi furtada e a equipe está indo hoje à tarde lá repor. Tá bom? Sobre a previsão do saneamento, eu gostaria de explicar um pouco o que é o esgotamento sanitário, inicialmente, porque muita gente diz, já passou aqui na minha rua, mas ainda não ligou. É porque o sistema de esgotamento sanitário não é apenas de um loteamento, não é apenas de um bairro, é da Zona Norte inteira. Então, ele passa por diversos elementos. O primeiro elemento, que é o que causa mais impacto, é a rede coletora, que é aquela que é aberta na rua. Ele vai juntando o esgoto da casa de cada cidadão, a partir de uma ligação que fica na calçada, vai juntando. Quando chega a um ponto baixo naquela localidade, é utilizado um elemento chamado estação elevatória de esgoto, no qual ela faz o bombeamento para um ponto mais alto e segue novamente aquela mesma logística até chegar à estação de tratamento, que ela fica localizada no bairro Salinas, a estação do Jaguaribe, ou a estação Cícero Onofre, como já foi chamada. Não acaba aí. O esgoto ele não é, depois de tratado, jogado somente naquele ponto, não. Ele tem um ponto licenciado, que ele fica em torno de 1,5 km dela, indo para a margem principal do rio Potengi. Certo? Esta obra é uma obra muito específica, no qual só tivemos 2 empresas participantes da licitação. A empresa vencedora é a empresa chamada Ster Engenharia de São Paulo. A empresa fez algumas readequações no rio, porque a gente não pode também colocar a tubulação principal de qualquer maneira. A Capitania dos Portos exigiu que o calado principal ficasse 3 metros livre, então a gente tem que fazer o nivelamento do fundo do rio e colocar a tubulação. Quem passa pela ponte nova, pode olhar, quem está indo para a Zona Norte, olhe para o lado esquerdo, vocês vão ver umas tubulações perto da margem do rio. Essas tubulações são todas soldadas antes, depois ela é colocada no rio, dependendo da maré, a gente pode trabalhar em 2, é muito complicada essa obra, a gente pode trabalhar em 2 escalas de maré, e depois mergulhadores vão injetando ar e água até aprofundar a tubulação nos 3 metros de calado. Essa tubulação já está toda soldada fora, a empresa retomou após alguns atendimentos de condicionantes ambientais, que eram prioritárias, retomou a obra mês passado e tem a previsão do lançamento de toda a tubulação até agosto. A partir disso, o IDEMA vai poder fazer a vistoria final e liberar para a operação. Sobre a estação de tratamento, o primeiro módulo que vai receber não só o loteamento de vocês, os 4, mas também boa parte da Zona Norte, praticamente 70% dela, já foi testado completamente, certo? E já está só esperando a parte do emissário. O segundo módulo, que vai pegar todo o restante da Zona Norte, inclusive possíveis avanços de edificações, né? Incrementos, está para dezembro, ele também já está fisicamente pronto. Além disso, a CAERN deixou mais 2 módulos fisicamente executados para a posterior ampliação da Zona Norte. Certo? Então, tudo isso já está feito lá. Muita gente já visitou a estação, também estamos abertos à visitação, caso vocês queiram conhecer. A estação é bem equipada. Então, a situação do esgotamento sanitário é essa. A partir de agosto, com a tubulação colocada no calado principal, a gente vai poder passar pela última vistoria do IDEMA, que vem fazendo vistorias constantemente, mas dentro da estação, para fiscalizar a parte do emissário final.
Além da rua Maria Lopes, eu pedi para fazer uma checagem e verificamos também a necessidade de substituição de tampão na Avenida Santo Inês. A gente também já vai atuar lá, tá bom? Então, relacionado aos 4 loteamentos, a CAERN já fez o esgotamento sanitário lá, das ruas, menos 3 ruas. Vou citar aqui para vocês quais são elas. E vou explicar por que não foi feito ainda. É a Rua Cearense, Rua Caio Galvão de Lima e Rua Maestro Tom Jobim. Quem mora lá, quem conhece, sabe que essas ruas são assim, tem uma baixa no meio, né? O esgotamento sanitário ele sempre sai do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Então, essas 3 ruas, a gente está conversando com os moradores, principalmente da parte social, porque elas precisam passar por uma servidão de passagem, no qual vai passar de rua para rua, na parte lateral de alguma residência da parte baixa, a parte não edificante. Ou, se não, seguir com a solução individual, porque senão são 8, 10 metros de profundidade e isso afeta todo o sistema para frente. Então, de todos as 4 áreas, somente essas 3 ruas que não foi executado ainda. Mas todo o restante do esgotamento sanitário, que é predecessor à parte de pavimentação, já está executada sem nenhum impedimento de execução. Conversando antes com o secretário, a CAERN se colocou à disposição para os projetistas da empresa contratada, se quiserem um cadastro de toda a rede que já foi aplicada lá, para facilitar no projeto, nós também já temos. É só nos consultar que a gente passa tudo que for necessário. Então, acho que é isso, e mais agradecer mesmo, parabenizar a atuação da comunidade. Quero agradecer ao governo do Estado, a CAERN está presente, né? Toda a equipe aí da CAERN, principalmente os nossos amigos da Zona Norte de Natal. Muito obrigado pela presença. E quero dizer aqui que essa audiência é de todos, né? Como eu disse, eu fiz um convite aqui no plenário para todos os vereadores participar. E também mandamos os convites para os deputados federais, senadores, onde a gente sabe onde está o real, é lá na Câmara dos Deputados Federais e senadores, onde estão as emendas maiores, né? E, assim, todos, alguém que conhecer vereadores, outros políticos, quiser também convidar, nós estamos de portas abertas aqui, a gente não está fazendo política, nós estamos aqui trabalhando para a comunidade. A campanha passou. Hoje é o sonho ser realizado, tá bom? Quero convidar agora o deputado federal Benes para dar uma palavrinha com os moradores do Santo Inês, Quipanorama, Rio Mar, Algimar, e também tem o nosso amigo ali do Novo Brasil, que é vizinho, Novo Parque, que é vizinho ao Santo Inês e não está contemplado, mas já conversamos com o Carlos para ele contemplar, porque são 7 ruas, não é assim? Novo Parque. E também quero dizer a Patrícia Santo Inês que Carlos, secretário daqui da CEINFRA, ligou para Felipe, secretário da Censul, e ele disse que vai hoje a equipe lá trocar a queimada. Vamos aguardar. Bom dia, pessoal. Saudar aqui o propositor desta audiência pública, o nosso parceiro e amigo, o vereador Tássio Deudiani, né? Que assim como ele é conhecido, e o conheci já mesmo antes de chegar a fazer essa união matrimonial com o Eudiane. Tássio tem uma relação pessoal comigo desde quando ele menino. Eu estava prefeito da minha cidade e ele andava com o pai dele acompanhando nas atividades comerciais dele quando nos visitava lá na prefeitura. Ele, não sei se já alguém conhece a idade dele, mas já faz quase uns 30 anos isso, viu? Né, Tássio? 1990, 95, a gente tinha essa missão por lá. Saudar a deputada Eudiane, esposa desse nosso propositor, e que acho que 2024 foi, Eudiane, abril de 24, a gente participou na Assembleia de uma audiência pública também com esse mesmo objetivo. Saudar aqui o secretário Tiago Mesquita, que tive a felicidade de chegar, ainda ouvi parte da sua fala aqui, aos demais participantes, né, a Eduardo, a Carlos, a Judson, a Patrícia, que representa aqui o nosso loteamento Santo Inês, né, Patrícia? Um beijo, um abraço. Lembro aqui do nosso primeiro contato lá, conversando com vocês, 2022, foi, Diane?
E a partir dali começava a acender uma esperança de que a gente iria fazer, com as bênçãos de Deus, a criança nascer. E eu quero confessar a vocês que esta audiência hoje aqui me deixa mais alegre, mais feliz, por ter ouvido aqui de quem tem a capacidade e o conhecimento técnico de nos posicionar do porquê de ainda não termos iniciado as obras físicas com a indicação da nossa emenda, que já falou aqui Eduardo, inclusive registrando o número de contrato, né, Eduardo, junto à Caixa Econômica Federal, o 94-3054, que graças a Deus, eu até registrei lá na Assembleia o ano passado, com a minha preocupação de perdermos o 1,5 milhão, que se transformou em 1.431.000, pelo custo de gestão da Caixa Econômica com o projeto que é em torno de 4,5%. Não é assim, Eduardo, se eu não estiver errado. Então, a indicação da emenda foi 1,5 milhão, mas, como eu estou falando, graças a Deus, agora em dezembro de 2022, nós aprovamos o PLP 122 na Câmara e no Senado, que garante a prorrogação desse desempenho por mais 2 anos. É essa a informação que vocês já dispõem, né, Eduardo? Isso nos dá um alento, porque a gente sabe que com os passos já noticiado para a gente aqui, de que o projeto está em execução, no mais tardar 70, 80, 90 dias, como aqui já foi falado também, a gente vai saber o quanto custará o projeto como um todo. Eu cochichava ali com o Carlos, ele já me falava que aproximadamente 40 milhões é o que a gente já tinha, acho que antes o secretário havia nos falado em torno de 38 milhões, então está exatamente batendo com aquilo que a gente sabia. E doutor Tiago, que tem o conhecimento de todas essas ações e necessidades que precisam ser feitas no nosso município do Natal, e confesso a vocês, além de termos essas informações e deixar mais animado, a determinação do nosso prefeito Paulinho Freire, que é nosso amigo pessoal, deputado federal com a gente até dezembro de 24, meu colega de bancada do Estado e de partido União Brasil, muito me reanima, me alegra, e já ouvi aqui do secretário Tiago, de seus colaboradores e auxiliares, que é uma determinação do prefeito que a gente possa priorizar essas áreas dos loteamentos lá da Zona Norte, que eu sei que agora a gente está conhecendo aqui, começo lá naquelas discussões, eu via Peterson Rodrigues, né, que estava lá na audiência da Assembleia, e ele registrava naquele tempo. Eu tenho uma memória que me ajuda muito, viu, Peter? Você falando que 35 anos de espera, né, sem contar com calçamento, com drenagem, mas eu acho que eu falava naquela época e vou repetir hoje. Tudo é no tempo de Deus. E eu acho que está chegando esse tempo da gente ter esse sonho realizado. Eu queria trazer, além dessa reafirmação do nosso compromisso, naquela conversa lá com Patrícia e os moradores dos 4 loteamentos, né, era o Santa Inês, o Algimar, o Riomar e o Que Panorama, né, falava-se em torno de 6 milhões para as ruas pavimentação, que é o que foi explicado aqui agora por Judson, da CAERN, com muita propriedade, que sem a drenagem não há possibilidade de executarmos a pavimentação. E a nossa esperança é que 6 milhões, eu até me colocava dentro de um mandato, se 1,5 milhão todo ano, ao final a gente teria garantido 6 milhões para pavimentar as ruas. Mas agora a gente vê que a estrada é mais longa, não são 6 milhões. Na verdade, para chegarmos aos 40, aliás, os 6, precisamos primeiro resolver também os outros 34, né? Assim, Carlos, Eduardo e Júlio, que ele me informava que só a intervenção da João Medeiros é em torno de 10 milhões de reais. Ou seja, a drenagem que vai se fazer na João Medeiros Filho, para poder possibilitar a continuidade das obras da pavimentação dos loteamentos, são 10 da João Medeiros, mais 30 milhões das outras intervenções. Eu vi aqui, acho que Eduardo falando também sobre, não, acho que foi Júlio, da autorização, não, acho que Eduardo, da autorização do governo do Estado, por ser o detentor da gestão da RN, né, que é a João Medeiros Filho. Me coloco aqui também à disposição para trabalhar, assim como a deputada Eudiane tem esse relacionamento, com o secretário Gustavo Coelho, da Secretaria de Infraestrutura do Estado, a quem o DR é subordinado. A gente tem uma relação pessoal muito boa e posso muito bem pedir para que, quando solicitada a autorização para intervenção pela Prefeitura do Natal, o Estado possa agilizar rapidamente
para que a gente não espere tanto tempo, depois de quase 40 anos, nesse sonho de vocês. E o melhor, talvez, aqui, eu não vou dar números, mas afirmar uma coisa para vocês. Quis Deus que agora, em 2025, o nosso mandato já tem dinheiro garantido para mais uma etapa dessa obra, se Deus quiser, além de 1,5 milhão que a gente indicou em 2023. E eu disse... Nós estamos esperando a publicação do QDD, que é o quadro de detalhamento de despesas da execução do orçamento 2025. O presidente da República, o presidente Lula, sancionou sexta-feira da semana passada, e na próxima semana nós devemos estar lá em Brasília discutindo. Vocês se lembram também, igualmente o que disse aqui o vereador Tássio, eu sugeri que quem pudesse procurar outros colegas parlamentares, aqui está a Ana Angélica representando a nossa senadora Zenaide, que também tem compromisso com esse projeto. Outro dia eu vi alguém tratando com o nosso colega Sargento Gonçalves, deputado General Girão, e a gente abriu uma janela orçamentária. Janela orçamentária, para quem não entende, e Tiago está aqui, o Eduardo e Carlos podem confirmar, foi o que nós fizemos. Com 1,5 milhão, você abriu a janela orçamentária para que outros recursos possam ser agregados ou suplementados. Então, a gente tem uma emenda para a região metropolitana de Natal para este ano, com a participação minha, pessoalmente, do nosso gestor, hoje prefeito da capital, Paulinho Freire, que é, digamos, o carro-chefe ou o homem que, com certeza, talvez muito mais do que Benes, muito mais do que outro parlamentar, sonhe com essa obra realizada um dia. Igualmente, a deputada Eudiane, vocês que estão nas comunidades, sei que até, de certa forma, alguns desencantados, desanimados, desesperançosos, achando, como a gente conversava naquele dia, naquela reunião, que ia ser mais uma promessa de político. E graças a Deus, hoje vocês comprovam que não foi. Foi compromisso, foi promessa, mas foi tornado realidade, e hoje a gente está vendo aqui que ela existe de verdade. E eu repito aqui, hoje eu saio dessa audiência pública aqui na Câmara Municipal do Natal, com proposição do vereador Tássio Eudiane, que naquela época não estava vereador, era marido, assessor, torcedor, e quis Deus que hoje estivesse aqui o casal, essa dupla, ao lado de Benes, que começou a conversar e a conhecer este assunto naquele dia, Patrícia, com aquele convite de vocês. Então, reafirmo aqui, e eu espero que, aliás, até repito aquilo que eu disse lá no dia 25 de abril de 2024, lá na Assembleia. Contactem esses parlamentares, porque eles poderão, igualmente a Benes, fazer aporte de parte das suas emendas destinadas a Natal para essa obra que eu reputo da maior importância. Acho que todas as outras precisam, têm prioridade, mas o tempo que vocês estão levando. E aqui vou registrar, além de Benes, está nesta emenda, deputado General Girão, como o Eudiane lembrou, deputado Robson Faria, deputado Gonçalves, senador Rogério Marinho, o hoje prefeito Paulinho Freire, à época estava deputado, e a deputada Natália Bonavides. Esses parlamentares são signatários ou coautores desta emenda que, se algum deles resolver fazer o que Benes está fazendo, a gente vai se aproximar desse valor que é o que a obra precisa. Não vou aqui dizer nem prometer que vai resolver de uma vez, mas é um passo de cada vez. Se naquela época, eu lembro que até alguém criticou, não vou trazer o nome aqui, mas ficou na minha memória. É impossível, eu acho difícil vocês realizarem essa obra, porque 38 milhões e só tem 1,5 milhão, e eu botei na minha cabeça, quando Deus quer, tudo acontece, e Ele está querendo. Se a gente abriu as portas, se a gente conseguiu vencer o primeiro momento, já disse aqui Tiago, Carlos, Eduardo, Júlio, que a coisa está bem pertinho de nascer, porque ao ter o projeto na mão, a gente tem realmente a identidade, o nome, o valor do projeto, nos dá uma luz de que se nós tínhamos 1,5 milhão, este ano podemos ter mais alguns milhões, e eu reforço aqui e repito, todos esses colegas parlamentares, assim como o Benes, receberam, receberão a atenção do povo natalense, todas as horas que vão às urnas à busca de voto. Por que não se comprometer e agir e fazer o que está ao seu alcance numa hora dessas como a gente está aqui? Eu acho até
Patrícia, que o vereador Tássio teve essa iniciativa, mas se fosse possível, vocês que estão aqui, em outro momento, talvez até, Tiago, com o nosso prefeito Paulinho, com os colegas de bancada, sentarmos numa mesa e perguntar quanto cada um pode dar para essa obra. Não é verdade? Então, eu deixo aqui a sugestão e até anteciparei esse assunto com os colegas de bancada, porque eu entendo que todos devem ter um compromisso, seja com Ponta Negra, seja com as Quintas, seja com a Zona Norte, seja com outras zonas da nossa capital, mas poderão, dentro desse valor, reservar uma quantiazinha da cota de cada um para fazer como o Benes fez, está fazendo e vai fazer até ela terminar, se Deus quiser, se Deus me permitir que eu esteja lá por Brasília ainda, tendo parte nessas indicações. Portanto, termino aqui a minha fala, muito feliz, secretário Tiago, Eduardo, Carlos, Judson, Maria Irani, né, que estão aí todos de mãos dadas nessa missão e que vamos ter, se Deus quiser, a grande vitória que será a comemoração da execução dessa obra, agora até aumentada aqui pelo colega do Novo Parque, né, que também... Pois não. Já foi registrado aqui que estão bem-vindos. Carlos já disse até que fez uma tentativa, ver se já podia executarmos o valor do 1.431.000 sem intervenção da drenagem, mas é impossível. Mas eu trago aqui essa boa nova, que acredito eu, e vou deixar aqui também, e eu tenho certeza que ele fará isso com muita maestria, viu, Tiago? O nosso prefeito Paulinho, para na hora que ele puder, a gente fazer uma reunião, acho que no gabinete dele ou com a representação de vocês, para a gente discutir essa dotação, ou esse valor que a gente tem para este ano, já de 2025. Não vai ser apresentado, não. Isso aqui nós aprovamos, você vê, no nosso silêncio, não sabia nem, Tássio, que vocês iam fazer essa audiência agora. Eu já apresentei em 24, que já está sancionado para o orçamento, mais uma parcela de valor especificamente para essa obra. Ele se lembra que me pediu para outras ações também. E aí Tiago dizia, muita gente sonha com asfalto e quer sempre o melhor, é natural, né? Quem tem o calçamento quer o asfalto, mas quem não tem o calçamento quer primeiro o calçamento, e é muito importante, talvez até mais do que o asfalto. E aí, dentro dessa minha expectativa, não sabia nem que os outros colegas iam fazer, aí foi uma sugestão minha enquanto membro da bancada, que é a única possibilidade de uma emenda ser rateada para mais de um município agora como bancada, é através da área metropolitana. Então, Natal está inserida, Parnamirim, Ceará-Mirim, eu acho que outros colegas deputados tiveram essa intenção, mas a minha intenção foi exatamente para os loteamentos aqui reunidos com quem me comprometi. Então, obrigado, parabéns aqui aos todos os membros da Prefeitura de Natal, a deputada Eudiane, ao vereador Tássio, ao Judson da CAERN. E uma coisa eu tenho certeza, quando a gente sonha um sonho sozinho, às vezes demora a acontecer, mas quando se sonha junto, parece que a força aumenta, Deus ajuda, e é o que a gente está vendo acontecer aqui hoje. Cada um que sonhou e está contribuindo para esse sonho se tornar realidade, a gente só tem que agradecer ao nosso Pai mais uma vez. Obrigado, obrigado a vocês, e vamos continuar com a luta, que vamos vencer, se Deus quiser. Muito obrigado. Quero agradecer ao deputado Benes, esse grande colega, me conhece realmente desde criança. Ele me chama de Tassinho, né? Quem me conhece me chama de Tassinho. Agora é Tassinho, pai filho. Muito obrigado pela amizade e pelo cumprimento dessa luta junto com nós. E o que ele disse é importante. Nós temos Robson, Natália, Girão, Gonçalves, Rogério e Paulinho. Pronto. A gente tem que se reunir. Vereador, só me permite uma parte? Pois não. Só para reforçar essa fala importante que Benes destacou, dentro da reunião de bancada do final do ano, essa obra foi o segundo pleito da Prefeitura de Natal. A Prefeitura apresentou 2 pleitos lá, que eram o recurso para a continuidade da construção do Hospital Municipal, e apresentou também exatamente o pleito dessa obra. Ou seja, isso reforça ainda mais a possibilidade de utilizar esse recurso dentro dessa emenda de bancada. Isso aí, Eduardo. Por isso que eu ressaltei aqui que o condutor-chefe dessa decisão terá que ser o nosso prefeito Paulinho, que tem os compromissos, mas Eduardo já lembrou aqui. Foi uma das solicitações registradas na reunião da bancada ano passado. E eu disse lá na Assembleia, e vou repetir aqui a você, pense um homem que não tem ciúme de padrinho, ou de madrinha, ou de pai da criança, quando o interesse público está acima de tudo.
Quem quiser ajudar nesta obra, pode ser do encarnado, do preto, do verde, do azul, eu estou aqui de braços abertos para dar as mãos e a gente realizar esse sonho, viu? Acho que é a missão de todos nós. É isso mesmo, é isso que eu estou dizendo a você. A união que faz a força. Como eu disse, eu fiz um convite aqui no plenário para todos os vereadores participar. Quem quiser participar, estamos aqui. Quero agradecer ao vereador João Batista, que está ali, que acabou de chegar, viu? Quiser vir na Plavinha, está abertas as portas, viu? E também quero agradecer ao prefeito Pinheiro, da cidade de Angico, que está presente aí na galeria. Obrigado pelo carinho, viu? E sempre que nós recebe muito de braços abertos na sua cidade. Muito obrigado. E quero agradecer a todos. O pessoal da CAERN, da infraestrutura, da SEMPRA, a senadora Zenaide, todos os moradores do Santo Inês, Algimar, aqui, Panorama, Rio Mar, Novo Parque, né? Agradecer a todos e quero que essa audiência não pare por aqui. A gente não pode esquecer, tem que cobrar todos os dias, estar presente. Vamos tentar mandar, a gente fazer um ofício só, juntando todos, para enviar para esses deputados federais que o deputado Benes falou, para cobrar deles. Quero falar com a nossa amiga Ana Angélica, leva o nosso recado para a senadora Zenaide, venha participar também desse grande projeto, coloque um recurso também, porque aqui, como o deputado disse, aqui não tem bandeira política, aqui nós temos aqui, querendo calçar e drenar os loteamentos, porque a campanha passou. Aqui é um sonho dos moradores que tem que ser realizado, e se Deus quiser, vai ser realizado. Quer falar ainda, deputado? Eu poderia, no que Tássio está falando aqui, acrescentar mais alguma coisa. O secretário Tiago está aqui, pode levar o nosso prefeito Paulinho, é que talvez a gente pudesse convidar toda a bancada, não só esses 5 que estão com recursos nesta emenda de bancada, porque essa emenda aqui é uma de bancada com a participação de nós 5, mas todos os 11 têm o compromisso com o Natal, que se não puder agora para esse orçamento, que já bote para o próximo. Então seria um momento da gente também já ter o compromisso de cada um, se puder destinar, né, Tiago, alguma coisa neste ano aqui, que só são esses 5 que estão comprometidos com essa dotação, mas eles poderão se comprometer para o orçamento 26, e aí já ficaria com a possibilidade de a gente realizar esse sonho mais cedo e mais rápido, né? Digamos, se a gente tiver uma parcela agora para 2025 e uma maior com a participação de todo mundo para 26, essa obra vai estar realizada, se Deus quiser. Deus quiser. E quero agradecer também ao amigo Tiago, que eu esqueci de falar aqui, obrigado pela parceria, e agradecer ao prefeito Paulinho Freire, que está se empenhando, né, cumprindo com sua palavra, na campanha disse, vamos correr atrás, vamos realizar o nosso sonho. Obrigado, prefeito, por seus 100 dias de mandato, está trabalhando muito, e agradecer ao prefeito Paulinho Freire e agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado, gratidão. Queria tirar uma foto, todo mundo junto aí, que vai para aí, unido, dando as mãos, que isso é um projeto de união e força para dar tudo certo. Obrigado, muito obrigado, e um beijo no coração de cada um de vocês. TV Câmara, a TV do povo de Natal.